Antes de começar a história, se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Era uma manhã fria de julho em São Paulo quando Rodrigo viu uma menina mendiga sozinha na rua. O vento cortava e ela parecia tão frágil, com os olhos perdidos e o corpo tremendo de frio. Ele não podia deixá-la ali, então se aproximou e perguntou o nome dela. Beatriz, ela respondeu, com a voz fraquinha. Rodrigo sabia que precisava ajudar. Ele se abaixou, tirou o casaco e o colocou sobre os ombros da menina. Sem pensar duas vezes, decidiu levá-la para sua casa. Afinal, ela parecia tão sozinha e vulnerável naquele dia gelado, que ele não podia simplesmente ir embora sem fazer nada. A menina estava tremendo de frio e parecia estar muito confusa. Seus olhos demonstravam cansaço, como se estivesse perdida há muito tempo. Beatriz, com a voz fraca, disse que estava brincando de se esconder com sua mãe, mas que não conseguiu encontrá-la. Rodrigo ficou surpreso com a história e sabia que tinha algo errado. Ele olhou ao redor, mas não viu sinal de ninguém que pudesse ser a mãe da menina. A situação partiu seu coração. Era claro que Beatriz estava sozinha há algum tempo. Sem saber exatamente o que fazer, ele decidiu que o melhor naquele momento era levá-la para um lugar seguro e aquecê-la. Rodrigo levou Beatriz para sua casa, onde a fez sentir-se mais confortável. Ele preparou um café quente e algumas panquecas, e a menina, faminta, comeu com vontade. Aos poucos, o calor da casa e a gentileza de Rodrigo começaram a acalmar Beatriz, que já não parecia tão assustada. Ela finalmente relaxou um pouco e começou a conversar. Enquanto saboreava o café, Beatriz contou que sua mãe estava em casa doente. Rodrigo sentiu o peso da responsabilidade, pois agora não só precisava cuidar da menina, mas também descobrir onde estava a mãe dela. Ele sabia que a situação não seria simples, mas algo dentro dele o motivava a continuar ajudando. Rodrigo entendia bem a situação, pois ele também cuidava de sua própria mãe, que estava doente e vivia com ele. Assim como Beatriz, ele sabia como era difícil ver alguém que amamos sofrer e não poder fazer muito. A mãe de Rodrigo recebia cuidados médicos em casa, e ele fazia o que podia para garantir que ela estivesse confortável. Enquanto Beatriz comia, Rodrigo pensava no que poderia fazer para ajudar a menina a encontrar sua família. Ele sabia que a vida dela não era fácil e que talvez sua mãe precisasse de mais ajuda do que ele imaginava. A cada momento, Rodrigo sentia uma conexão maior com Beatriz e refletia sobre o quanto ela precisava de alguém naquele momento. Enquanto Beatriz falava sobre sua mãe doente, Rodrigo se lembrou de todas as vezes que se sentiu impotente em relação à saúde da sua própria mãe. Ele já havia feito de tudo, contratando os melhores médicos, mas a doença parecia não ceder. Ver Beatriz ali, tão preocupada com sua mãe, tocou fundo em Rodrigo, pois ele sabia exatamente o que era carregar esse fardo. Ele começou a pensar sobre como poderia ajudar Beatriz a encontrar seus pais. Mas, ao mesmo tempo, ficava claro para ele que ela vivia uma situação complicada em casa. Enquanto refletia sobre o próximo passo, a presença de Beatriz trouxe à tona suas próprias preocupações e dúvidas sobre o que mais ele poderia fazer, tanto por ela quanto por sua mãe. Durante a conversa, Beatriz comentou que seu pai costumava dizer que os filhos eram um problema. Ao ouvir isso, Rodrigo ficou preocupado. Ele não sabia exatamente o que significava, mas era claro que a menina tinha uma vida familiar complicada. Esse tipo de comentário o deixou nervoso, pois ele imaginava que Beatriz não estava recebendo o cuidado que merecia. Rodrigo começou a perceber que talvez a situação fosse mais delicada do que pensava. Ele decidiu que, pelo menos por enquanto, Beatriz ficaria com ele até que algo mais concreto pudesse ser feito. Ele não queria que ela voltasse para uma situação de risco, e seu instinto de proteção falou mais alto. Enquanto Beatriz estava na casa de Rodrigo, a mãe dele, que estava doente, ouviu o barulho e entrou no quarto para ver o que estava acontecendo. Quando viu a menina, ficou surpresa, mas também curiosa. Rodrigo explicou rapidamente a situação, e sua mãe, mesmo debilitada, sorriu e se aproximou para conhecê-la. Era a primeira vez que Beatriz se sentia tão acolhida por uma figura materna desde que sua mãe adoeceu. Rodrigo tinha uma relação complicada com sua mãe. Apesar de cuidar dela com carinho, sempre sentiu que seus esforços nunca eram totalmente reconhecidos. Ver sua mãe tratar Beatriz com tanta gentileza o tocou, mas também o fez lembrar das dificuldades que ele mesmo enfrentava desde pequeno.
tentando agradá-la e nunca sentindo que era o suficiente. As memórias das brigas com sua mãe voltaram à mente de Rodrigo. Ele se lembrava de como ela sempre esperava que ele fosse um exemplo perfeito, quase como um robô. Para ele, essas expectativas eram um peso constante. Apesar de seus esforços, nunca parecia bom o bastante, e isso o deixava triste e confuso. Enquanto pensava nisso, Rodrigo percebeu que sua própria infância não havia sido fácil. Ele se esforçava para agradar sua mãe, mas a sensação de fracasso sempre o acompanhava. Agora, ao olhar para Beatriz, ele queria que ela tivesse uma experiência diferente. Queria que ela soubesse que era amada e valorizada, ao contrário do que seu pai havia dito. A mãe de Rodrigo, em um momento de lucidez, tentou confortá-lo e disse que estava orgulhosa dele por ajudar Beatriz. Isso trouxe um pequeno sorriso ao rosto de Rodrigo, mas as palavras dela ainda o deixavam confuso. Ele se lembrava de como sua mãe frequentemente o acusava de causar problemas, e isso o afetava profundamente. Era como se ele estivesse sempre lutando contra um vento forte que o empurrava para trás. A presença de Beatriz, no entanto, trouxe um novo sentido de propósito. Rodrigo se lembrou do quanto seu pai tentava manter a paz durante as brigas familiares. Ele sempre foi uma pessoa compreensiva, tentando entender os sentimentos de Rodrigo. Agora, ao cuidar de Beatriz, Rodrigo sentia que poderia fazer algo positivo e mudar a história de vida dela, assim como gostaria que sua própria história tivesse sido diferente. Com o passar dos dias, a saúde da mãe de Rodrigo começou a piorar. Ele não conseguia evitar o sentimento de impotência que o acompanhava. Ele havia feito tudo o que estava ao seu alcance, mas mesmo assim, a dor de ver sua mãe adoecer era imensa. Isso fez com que ele refletisse sobre o que realmente importava na vida e sobre as relações que tinha com as pessoas ao seu redor. No entanto, Beatriz continuava a trazer alegria à sua casa. Mesmo em meio a tantas dificuldades, ela conseguia fazer Rodrigo sorrir. O jeito dela de ver a vida, com esperança e inocência, lembrava-o de como ele costumava ser. A conexão que estava se formando entre eles o encorajava a enfrentar seus próprios medos e inseguranças, mostrando que sempre havia espaço para amor e carinho, mesmo em tempos difíceis. Um dia, enquanto estavam juntos na sala, Beatriz comentou sobre como sentia falta de sua mãe. Rodrigo, ouvindo isso, sentiu seu coração apertar. Ele sabia o quanto a situação dela era delicada e que, assim como ele, Beatriz também estava lutando para entender o que estava acontecendo. A dor da saudade era algo que ambos compartilhavam, e isso os aproximava cada vez mais. Rodrigo decidiu que precisava encontrar a mãe de Beatriz e ajudá-la, assim como estava ajudando a menina. Ele se lembrou das dificuldades que enfrentou com sua própria mãe e queria garantir que Beatriz não passasse pela mesma situação. Com esse novo foco, ele começou a pensar em como poderia investigar e talvez encontrar a mãe da menina, trazendo um pouco de esperança para ambas as suas vidas. Certa manhã, enquanto se preparava para sair, Rodrigo pensou em todas as vezes que a mãe dele havia ficado doente. Ele sempre procurava os melhores médicos e fazia o possível para que ela se sentisse bem. Agora, ao olhar para Beatriz, percebia que ela também merecia essa mesma dedicação. Ele queria dar a ela a chance de se reunir com sua mãe e ter um lar seguro. Com essa motivação em mente, Rodrigo começou a investigar onde poderia encontrar a mãe de Beatriz. Ele perguntou a vizinhos e pessoas que conheciam a área, mas as respostas eram escassas. A cada informação que encontrava, sua esperança aumentava, e ele se sentia mais determinado a ajudar. Afinal, o que ele mais desejava era que Beatriz tivesse a felicidade e a segurança que toda criança merece. Rodrigo ficou pensando em como poderia ser difícil para Beatriz lidar com a ausência da mãe. Ele decidiu que, independentemente de quão complicado fosse, iria continuar a procurar por ela. Com o coração cheio de determinação, ele saiu em busca de pistas, conversando com pessoas na rua e nas redondezas. Cada conversa era uma oportunidade de encontrar a mãe de Beatriz, e ele não iria desistir. Enquanto isso, Beatriz, que estava em casa, sentia-se mais segura com Rodrigo. Ela começou a se adaptar à nova rotina e a encontrar alegria nas pequenas coisas, como os jogos e as histórias que Rodrigo contava. Essa nova vida trouxe um brilho em seus olhos, e mesmo sem saber o que aconteceria, ela sentia que havia esperança. A amizade entre eles crescia a cada dia, e Beatriz passou a ver Rodrigo como uma figura de proteção e carinho.
Depois de dias buscando informações, Rodrigo finalmente recebeu uma dica que poderia levá-lo até a mãe de Beatriz. Um senhor na vizinhança mencionou ter visto uma mulher parecida com a mãe dela em um abrigo próximo. O coração de Rodrigo disparou com a esperança de que essa fosse a chave para reunir mãe e filha. Ele sabia que precisava ir até lá o mais rápido possível. Assim que chegou ao abrigo, Rodrigo se apresentou e explicou a situação. A funcionária, percebendo a sinceridade em seu olhar, o ajudou a procurar. A tensão estava no ar enquanto eles caminhavam pelos corredores. Quando Rodrigo avistou uma mulher que poderia ser a mãe de Beatriz, seu coração começou a bater mais rápido. Ele se aproximou, nervoso, mas determinado a descobrir se aquela era a resposta que tanto esperava. Quando Rodrigo se aproximou, a mulher levantou a cabeça e a expressão dela se transformou em surpresa. Ele viu um brilho de reconhecimento nos olhos dela e o coração dele disparou. "Você é a mãe da Beatriz?" ele perguntou, sua voz tremendo de emoção. A mulher assentiu lentamente, lágrimas começando a escorregar pelo seu rosto. Era evidente que ela havia passado por muitas dificuldades, mas ali estava a chance de reatar o laço com sua filha. Rodrigo explicou rapidamente como havia encontrado Beatriz e a importância de reunir mãe e filha novamente. Ele sentiu que estava fazendo algo realmente especial, como se estivesse ajudando a consertar um pedaço quebrado de um coração. A mulher, com um olhar cheio de gratidão, pediu que ele a levasse até Beatriz. Rodrigo concordou, e juntos eles saíram do abrigo, com a esperança pulsando no ar, prontos para um reencontro que mudaria a vida de todos. Ao chegarem em casa, Rodrigo sentiu a mistura de nervosismo e alegria. Ele sabia que a reunião de Beatriz com sua mãe seria um momento intenso. Com o coração acelerado, ele chamou Beatriz para a sala. A menina apareceu, olhando curiosa. Quando viu a mulher que estava ao lado de Rodrigo, seu rosto iluminou-se de surpresa. Era a mãe dela. "Mamãe!" Beatriz gritou, correndo em direção à mulher. Elas se abraçaram com tanta força que parecia que o mundo inteiro havia desaparecido. Rodrigo observou a cena emocionado, um sorriso no rosto, sentindo-se feliz por ter contribuído para esse reencontro. Ele sabia que havia feito a coisa certa, e a alegria que emanava daquela união era a recompensa mais valiosa que poderia ter. Depois do emocionante reencontro, Beatriz e sua mãe passaram um tempo juntas, recuperando o tempo perdido. Elas falavam sobre os momentos em que estiveram separadas, compartilhando risadas e lágrimas. Rodrigo ficou observando de longe, sentindo-se parte daquela nova família, mas também respeitando o espaço que precisavam. Ele sabia que ainda havia muito a ser feito, mas a felicidade no rosto de Beatriz o fazia acreditar que tinha dado um grande passo. Com o passar dos dias, a mãe de Beatriz começou a se reerguer, recebendo apoio de Rodrigo e da comunidade. Ele a ajudou a encontrar um lugar para viver e se comprometeu a continuar sendo uma presença positiva na vida das duas. Beatriz estava radiante, e essa nova fase trouxe esperança não apenas para elas, mas também para Rodrigo, que descobriu o verdadeiro significado de família e solidariedade. Rodrigo sentiu que, após ajudar Beatriz e sua mãe, sua própria vida também estava mudando. Ele percebeu que, ao se abrir para ajudar os outros, estava encontrando sua própria felicidade. A presença de Beatriz e sua mãe em sua vida trouxe calor e alegria que ele não esperava. Ele começou a perceber que a família não é apenas sobre laços de sangue, mas sobre amor, apoio e cuidado mútuo. Com o tempo, Rodrigo e a mãe de Beatriz se tornaram amigos, compartilhando responsabilidades e cuidando de Beatriz juntos. Ele sentia que, ao lado delas, estava construindo algo especial. Os risos e as histórias compartilhadas se tornaram parte de sua rotina, e cada dia trazia novas oportunidades de amor e crescimento. Rodrigo nunca imaginou que um simples ato de bondade poderia transformar sua vida de maneira tão profunda. Certa manhã, enquanto preparava o café da manhã para todos, Rodrigo decidiu que era hora de dar um passo a mais. Ele chamou Beatriz e sua mãe para uma conversa importante. "Eu gostaria de formar uma família com vocês", disse ele, com um sorriso esperançoso. As duas olharam para ele com surpresa, mas logo os rostos delas se iluminaram com alegria. Beatriz pulou de felicidade, enquanto sua mãe, emocionada, agradeceu a Rodrigo por tudo que ele havia feito por elas. Com essa nova perspectiva, a vida de Rodrigo ganhou um novo sentido.
Juntos, eles criaram tradições, como fazer panquecas nos fins de semana e contar histórias à noite. A casa, que antes era apenas um abrigo, agora era um lar cheio de amor e risadas. Rodrigo sentia que tinha encontrado sua verdadeira família, e essa conexão só fazia crescer a alegria que ele carregava no coração. Com o passar do tempo, a relação entre Rodrigo, Beatriz e sua mãe se solidificou ainda mais. Eles enfrentaram desafios juntos, mas sempre encontraram maneiras de apoiar uns aos outros. Beatriz se destacou na escola e Rodrigo estava sempre presente para comemorar suas conquistas, grandes e pequenas. Ele se tornou um pai dedicado e sua casa se encheu de amor, aprendizado e risadas. Um dia, enquanto estavam reunidos no quintal, Beatriz olhou para Rodrigo e disse: "Você é o melhor pai do mundo." Essas palavras tocaram o coração de Rodrigo de uma maneira profunda. Ele percebeu que, mesmo nas dificuldades, o amor e o cuidado que ofereceram um ao outro haviam criado laços indestrutíveis. Essa nova vida que eles estavam construindo juntos era uma verdadeira prova de que a bondade e a compaixão podem transformar vidas de maneiras surpreendentes. Com essa nova felicidade, Rodrigo começou a sonhar ainda mais alto. Ele percebeu que poderia proporcionar a Beatriz e sua mãe uma vida cheia de oportunidades. Pensando nisso, decidiu voltar a estudar e encorajar Beatriz a seguir seus próprios sonhos. "Nós podemos fazer isso juntos", ele disse a ela, cheio de entusiasmo. Beatriz, sempre animada, sorriu e concordou, sentindo que juntos poderiam conquistar o mundo. Assim, Rodrigo se matriculou em um curso à noite, enquanto Beatriz e sua mãe continuavam a se apoiar em casa. Eles formaram uma equipe, ajudando uns aos outros nos estudos e nas tarefas diárias. Essa rotina se transformou em uma jornada de aprendizado e crescimento, onde cada pequeno sucesso era celebrado. Rodrigo não apenas se tornou um pai, mas também um mentor e um amigo para Beatriz, mostrando que, com esforço e amor, tudo era possível. Enquanto Rodrigo e Beatriz se dedicavam aos estudos, a mãe de Beatriz encontrou uma oportunidade de trabalho. Com o apoio de Rodrigo, ela começou a trabalhar em um café da vizinhança. Esse novo emprego trouxe um senso de propósito e independência para ela, e isso fez com que a atmosfera em casa ficasse ainda mais leve. Todos estavam se esforçando e se apoiando, criando uma linda harmonia em suas vidas. Em um fim de semana ensolarado, a família decidiu fazer um piquenique no parque. Eles levaram sanduíches, frutas e, claro, as famosas panquecas de Rodrigo. Sentados em uma toalha estendida sob a sombra de uma árvore, compartilharam risadas e histórias. Esse momento simples de união fez com que todos se sentissem gratos pela nova vida que estavam construindo juntos. Rodrigo sorriu, sabendo que a bondade que um dia ofereceu a Beatriz havia se multiplicado em amor e felicidade para todos. Com o passar dos meses, a conexão entre Rodrigo, Beatriz e sua mãe se fortaleceu. Eles se tornaram uma verdadeira família, sempre se apoiando e encorajando uns aos outros. A casa, que antes era um espaço vazio, agora estava cheia de risadas, amor e calor. Beatriz, com o apoio de Rodrigo e sua mãe, começou a se destacar ainda mais na escola, sonhando com um futuro brilhante. Em uma tarde chuvosa, enquanto estudavam juntos, Beatriz olhou para Rodrigo e disse: "Você me ensinou que posso alcançar meus sonhos." Essas palavras tocaram profundamente o coração de Rodrigo. Ele percebeu que a jornada que haviam trilhado juntos não era apenas sobre sobrevivência, mas sobre construção e crescimento. Com essa nova compreensão, Rodrigo sabia que a verdadeira riqueza estava nos laços que haviam formado e na alegria de estarem juntos. Com o tempo, enquanto Rodrigo cuidava de Beatriz e de sua mãe, ele começou a perceber que também estava pronto para abrir seu coração novamente. Em um evento comunitário, ele conheceu Susana, uma mulher gentil e cheia de energia. Eles logo se tornaram amigos, compartilhando risadas e conversas profundas. Rodrigo se sentia atraído pela maneira como Susana se importava com os outros, especialmente com Beatriz, que a adorou desde o primeiro momento. À medida que os dias passavam, Rodrigo e Susana começaram a se ver mais frequentemente. Eles desfrutavam de passeios no parque, piqueniques em família e até jantares aconchegantes. A conexão entre eles cresceu e Rodrigo percebeu que Susana poderia ser uma grande parceira na vida deles. Finalmente, ele decidiu apresentá-la formalmente a Beatriz e à mãe dela, sentindo que essa nova fase poderia trazer ainda mais amor e felicidade para sua família recém-formada.
No dia em que Rodrigo trouxe Susana para conhecer Beatriz e sua mãe, a atmosfera estava cheia de expectativa. Eles se sentaram todos juntos na sala, e Rodrigo apresentou Susana com um sorriso no rosto. Esta é Susana, e eu gostaria que ela fizesse parte de nossas vidas, ele disse, sentindo-se nervoso, mas animado. Beatriz, com sua natureza doce, logo se aproximou de Susana e a cumprimentou com entusiasmo, fazendo com que a mulher se sentisse bem-vinda. A conexão entre Susana e a família de Rodrigo foi instantânea. Elas logo começaram a conversar e a rir, e Rodrigo viu a felicidade brilhar nos olhos de Beatriz. Nos dias seguintes, Susana passou a fazer parte das rotinas diárias, trazendo novas ideias para as refeições e organizando atividades divertidas para todos. Rodrigo percebeu que essa nova dinâmica estava preenchendo ainda mais sua casa com amor e alegria, e ele ficou grato por ter encontrado alguém tão especial para compartilhar sua vida. Com o passar do tempo, a relação entre Rodrigo e Susana floresceu. O amor entre eles cresceu, e não demorou muito para que Rodrigo se sentisse pronto para dar um passo importante. Ele decidiu pedir Susana em casamento em uma noite mágica sob as estrelas. A emoção tomou conta de ambos, e Susana, com lágrimas de alegria nos olhos, disse que sim. Eles se casaram em uma linda cerimônia, cercados por amigos, familiares e, é claro, por Beatriz, que estava radiante em seu vestido especial. A nova família estava completa, cheia de amor e esperança para o futuro. Entretanto, a vida também trouxe desafios. A saúde da mãe de Rodrigo piorou, e ele sentiu um aperto no coração ao perceber que os dias dela estavam contados. Após um período de cuidados e amor, sua mãe faleceu, deixando um vazio imenso em sua vida. Durante a cerimônia, Rodrigo refletiu sobre tudo que havia aprendido com ela e sobre como ela sempre esperou o melhor dele. Enquanto colocava flores em sua tumba, ele agradeceu por cada ensinamento e por ter feito dele o homem que era. Embora sentisse a dor da perda, sabia que seu amor por Susana e Beatriz era a luz que o guiaria nessa nova fase da vida. Se gostou da história, se inscreva em nosso canal, curta esse vídeo e deixe nos comentários a sua opinião. Até a próxima!